RFI Convida. Daniela Franco. No RFI Convida de hoje, vamos conversar com a soprano franco-brasileira Yvonette Rigaud-Miller, radicada em Paris há quase 20 anos, onde fundou a Associação Brasileira de Concertos. Essa voz poderosa que estamos ouvindo é de Yvonette Rigaud-Miller. Muito obrigada por sua presença aqui nos estúdios da RFI, Yvonette. Eu que agradeço, Daniela, esse convite, que me toca profundamente, porque é uma oportunidade de fazer conhecer a Associação Brasileira de Concerto. Exatamente, eu começo a entrevista justamente perguntando sobre a criação da Associação Brasileira de Concertos, como é que surgiu a ideia de fundar a associação e como é que foi o processo de criação dela? A associação surgiu meio por um acaso, digamos assim, porque eu fui procurada em 2000, o ano de 2000, pelo José Maria Neves, musicólogo, que queria que eu fizesse uma programação com música do barroco brasileiro, porque ele havia feito uma compilação da parte de orquestra para piano e vozes somente. E eu me interessei, porque era um trabalho belíssimo, ele me ofereceu os 2 álbuns com as partituras, e eu montei o projeto. Mas aí o problema era encontrar financiamento. Felizmente, eu consegui na Unesco, na delegação brasileira, na época, o embaixador Israel Vargas, ele se interessou pelo projeto e foi buscar patrocínio. Só que eu, como pessoa física, não podia pedir um patrocínio. Então, eu criei a associação para poder obter esse patrocínio e fazer esse concerto que foi realizado em maio de 2001 na Igreja da Madeleine, aqui em Paris. E foi um sucesso esse concerto, a igreja estava lotada. Até hoje eu tenho belas fotos, foi um concerto feito com quarteto vocal e órgão. E hoje, como é que funciona a associação? Que tipo de eventos vocês realizam? E sempre concertos, que é a linha fundamental da Associação Brasileira de Concertos, mas também já fiz outro tipo de eventos. Por exemplo, o ano passado, há 2 anos atrás, eu apresentei na Mairie do Sete, onde eu faço regularmente, cada ano, faço concertos lá, 2 ou 3 concertos por ano. Eu apresentei um filme de Henrique Darmon sobre a vida de Villa-Lobos, e que foi um sucesso. A Mairie lotou, não tinha mais como entrar a pessoa, e tinha gente lá fora querendo entrar ainda na Mairie. E são eventos paralelos que eu faço, e vou fazer novamente agora um outro evento desse tipo, no mês de maio, com Kreisberg. Você conhece Claro, Franz Kreisberg? claro. Pois é. Então, eu trabalho até no Museu do Kreisberg, no espaço, no final de semana eu trabalho lá, e vamos fazer uma apresentação do filme, que Henrique Darmon é o produtor. Ele vai fazer a apresentação do filme e vamos repetir essa experiência de fazer a projeção do filme sobre Kreisberg, a sua vida e a obra dele, e precedido por um pequeno concerto, muito curto, com um trecho da Floresta Amazônica de Villa-Lobos. Quer dizer, isso vai criar uma ligação com o filme, que é justamente Kreisberg, ele combate a deforestação da Amazônia. É verdade, você trouxe alguns folders também da programação da Associação Brasileira? Sim, mas os concertos imediatos estão aqui. Tem dia 22 de março, um concerto que vai ser justamente no Espaço Kreisberg. Está aqui. Depois temos um outro concerto no dia 1º de abril, que é esse concerto que eu canto também com a Caterina Lancô e Van de Gardin. É um trio, flauta, piano e voz. E depois, em 17 de abril, tem outro concerto, onde eu vou apresentar justamente barroco brasileiro, com uma violoncelista e o pianista José Pires, e a violoncelista Sofia Lobé. Legal, então. Para situar um pouquinho os Sim. nossos ouvintes, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a sua história. Você começou seus estudos, você fez seus estudos de música no Brasil, onde começou a sua Sim. carreira, e depois veio para a França. Você pode explicar um pouquinho da sua trajetória? Posso, claro, não é muito complicado, não. Eu comecei a música com 10 anos, eu e meu irmão, aliás, começamos com músicas bastante cedo, porque meu pai nos colocou, ele gostava muito de música e queria que nós aprendêssemos piano. Então, começamos a estudar piano, eu fiz 6 anos de piano,
e que hoje até hoje toco um bocadinho, para me acompanhar, estudar meu repertório. Mas com 16 anos eu me apaixonei pelo canto. Eu fui a um concerto um dia e vi uma cantora, meu pai tinha me levado a um concerto, cantando, e fiquei assim absolutamente encantada com o trabalho que ela fazia, com a voz, e daí eu comecei a me dedicar ao canto e depois nunca mais deixei. Para mim é uma segunda vida minha. Está dentro da minha pele, digamos assim, né? Eu gosto muito, é um trabalho que eu nunca canso de estudar, estou sempre pronta a recomeçar. No piano, por exemplo, eu não tinha muita paciência, porque eu não tinha dificuldades. E no canto, não. No canto, tem dificuldades, mas me estimula a trabalhar. Bom, depois disso, eu trabalhei muito no Rio, fiz vários concertos lá, trabalhei também na ópera, e teatro, televisão, rádio, emissão de rádio. E foi em 98, depois do falecimento do meu pai, foi que eu resolvi vir para a França por uma série de razões muito pessoais, e ainda por cima meus filhos estavam todos aqui na França, porque eu tenho 4 filhos. Eles já estavam todos aqui na França, então eu vim para aqui. E daí comecei a fazer um concerto, aí apareceu uma oportunidade, logo de início, de organizar uma semana de cultura brasileira, que na época o maire do 3e arrondissement me pediu para montar essa semana. Eu preparei a semana com exposição de arte plástica, exposição de livros, e música, e concerto, bom, e por aí afora. Tá certo. Então, Ivonete, minha última pergunta, como é que é a recepção do público aqui na França, que está tão acostumado com samba, né? Como é que é a recepção desse público para a música clássica brasileira? Olha, eu vou dizer uma coisa que eu constato. Na minha associação brasiliana de concert, praticamente só tem estrangeiros franceses. Bom, para aí você ter uma ideia, né? Que o brasileiro, infelizmente, não estou muito ligado ainda com a música clássica, pelo menos aqui, né? No que eu faço atualmente. E com respeito a isso, como é que eu posso explicar? O Brasil é complicado, porque os franceses gostam da música clássica brasileira. Tanto que eu fiz, durante um ano, uma emissão com música numa rádio, Rádio Clube Brasil, com música brasileira, e em 4 meses a emissão chegou em 3ª posição de audiência. Quer dizer, há um interesse para a música clássica brasileira, do francês. Agora, a questão é que é difícil, você tem que ter um patrocínio, um financiamento, para poder vir fazer partitura, poder pagar os artistas, os músicos, que deverão, evidentemente, receber algum salário para trabalhar. Tá certo, então, Ivonete, esperamos então que o público se interesse um pouquinho mais, vai ao site da Associação Brasileira de Concertos. Muito obrigada por sua participação hoje. Ivonete Rigomiller é soprano e fundadora da Associação Brasileira de Concertos e participou do RF Convida de hoje. RFI, as vozes do mundo.